amores, tudo bem com vocês? Te espero que todos estejam bem, tá bom? Vamos começar a nossa correção de hoje? Bom, aqui nós temos, olha, um texto que está falando sobre esse animal, né? Uma espécie de rinoceronte, né? Que viveu há muito tempo, né? Aqui na Terra, mas que já está extinto. O que é extinto? O animal deixou de existir, certo? Ele era chamado, né, de unicórnio da Sibéria, porque ele tem esse chifre, né, esse enorme chifre aqui, certo? Ó, esse animal, ele viveu aqui, ó, nas pradarias da Eurásia. Que nome estranho, né? Aí, você tá vendo que tem uma vírgula aqui? Aí, logo à frente, explica o que seria pradarias da Eurásia. Olha aqui, ó, a massa de terra, ou seja, uma porção de terra que engloba os continentes europeu e asiático. Lembra da gente estudar os continentes que tinha a Europa e a Ásia? Então, esse animal, ele viveu numa parte de terra que está entre esses dois continentes, ou seja, ali no meio, certo? Esse animal, ele tinha hábitos alimentares muito diferentes, né? E os cientistas acreditam que seja por esse motivo também que esse animal ele foi extinto, certo? Não foi isso que vocês leram? Então aqui, ó, agora tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Em relação ao unicórnio da Sibéria, é correto afirmar que, ou seja, esse texto ele está todo falando sobre esse animal, certo? Todo o texto falando sobre esse animal. E aqui, ó, vamos lá ver. O animal tinha um longo chifre no nariz e vivia nas pradarias da Eurásia. E isso está dizendo o texto, já pode marcar. Mas vamos olhar as outras alternativas. A mudança em seu ambiente natural é importante para a sua espécie recuperar-se? Não é, certo? Ó, pesa 4 toneladas, possui um chifre no meio da testa e viveu há 39 anos? Tudo isso aqui tá certo, ó, mas quando chega aqui, só 39 anos atrás, gente? Não, olha aqui, ó, o que diz o texto, ó, 39 mil anos atrás. Então, você não pode marcar essa alternativa. Tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver preguiça e ler só um pedaço, já tá certo. Aí vai e marca e erra, tá bom? Ó, novas evidências mostram que a espécie não foi extinta em função de seus hábitos. Olha aqui o não, ó. A espécie foi extinta justamente por causa de seus hábitos, certo? Então, a alternativa correta é a letra A aqui, ó. Seria a letra A, né? O primeiro parênteses aqui, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Aqui eu tenho um texto de receita de massinha de modelar. É uma ideia bacana para vocês fazerem em casa nessa quarentena, pessoal, ó. Pede mamãe e o papai aí para ajudarem vocês a fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. O texto está explicando os ingredientes que você vai precisar. Essa farinha aqui, pessoal, é farinha de trigo, aquela de fazer bolo, tá? Sal, vai muito mais, vai o dobro de sal, tá vendo? Vai 1 xícara de farinha e 2 xícaras de sal. 3 colheres de sopa de água. Colher de sopa, pessoal, é aquela colher que a gente usa na hora da janta, na hora do almoço, tá? E corante tem ele em pó e tem ele líquido. Para fazer a massinha é melhor o líquido, tá bom? Então aqui tá explicando, ó, como você vai fazer essa massinha, tá bom? A gente vai mudar de página aqui pra gente fazer a correção. Ó, vamos lá no início, ó. De acordo com o texto, deve-se misturar a farinha com sal até que a mistura fique lisa, firme, colorida ou homogênea. Lá no texto vai dizer até
que essa mistura fique homogênea. O que é isso, gente? É bater bem até que todos os ingredientes fiquem bem misturados, muito bem misturados. Isso quer dizer a palavra homogênea, tá bom? Aqui agora, ó, um texto está explicando aqui, não é? Como jogar boliche, algumas regras de boliche, tá bom? Então a palavra em inglês aqui, ó, strike, quando você consegue derrubar todos os pinos na primeira jogada, isso é um strike, né? Vale muitos pontos, né? Então aqui tem alguns. Aqui em Morrinhos tinha um boliche, né? Mas pelo jeito não deu muito certo, acabou fechando. Era ali do lado da loja da Credit Par, não é isso? Então aqui, ó, uma disputa de boliche ocorre simultaneamente. O que é simultaneamente, gente? Simultaneamente é ao mesmo tempo, certo? Aqui, ó, ocorre simultaneamente em uma pista, 10 pistas, 5 pistas, 2 pistas. Então, ocorre simultaneamente em, olha aqui, ó, 2 pistas, tá vendo no texto essa informação? Então, vocês vão marcar 2 pistas, tá bom? Ó, agora vamos lá para esse texto importantíssimo agora nessa época de seca, tá, pessoal? Ó, uma torneira mal fechada pode trazer muito prejuízo. Vamos observar, ó. Uma torneira pingando, se ela pingar assim, ó, ela vai derramar 46 litros de água por dia. O que é 1 litro de água, pessoal? Já para vocês irem entendendo essa questão do volume. 1 litro de água sabe o litro de leite, a caixinha de leite? 1 litro é aquela caixinha. 1 litro. Então, vai derramar 46, como se derramasse 46 daquelas caixinhas, certo? Seria o quê? O suficiente para você tomar um banho bem demorado. Ó, se a torneira estiver derramando assim, um filetezinho de água, olha o tanto de água que ela vai gastar num dia, ó, 1.280 litros. Ó, o suficiente para uma família inteira com 5 pessoas, provavelmente num dia. 1.000 litros. Mais de uma caixa d'água de 1.000 litros vai jogar fora num dia. Lembrando, eu penso que eles estão considerando um dia como 24 horas, tá? Um dia, uma noite, assim, ó, 24 horas inteiras, certo? Agora, um filete aqui, ó, de 1,5 milímetros. Um filete, ó, mais grossinho de água do que esse aqui. Olha aqui, ó. Ele vai jogar fora 2.800 litros por dia. O suficiente para atender 6 doentes num hospital com lavanderia e cozinha. Seria quase 3 caixas d'água de 1.000 litros por dia. Vai jogar fora. Olha aqui, se você deixar a torneira assim, desse jeito, né? Ela vai jogar fora 8.000 litros de água por dia, ou seja, 8 caixas d'água de 1.000 litros. O suficiente para abastecer uma escola inteira com 240 alunos. Ou seja, esse texto aqui, ele é um texto que tem imagens e é um texto que tem formas escritas, tá? Então, a gente chama que isso aqui é um texto que tem múltiplos, né? Ele tem linguagem visual e verbal, certo? Linguagem escrita e a linguagem visual, que seria as imagens, tá bom? Então, vamos lá para a próxima página, porque deve ter onde vai ter a pergunta para esse texto. Vamos lá. Ó. De acordo com o infográfico, o que é um infográfico, professora? É um texto daquele jeito lá, que ele tem várias informações. Vocês viram que as informações, elas têm números, elas têm palavras, elas têm imagens, certo? Ele usou aquele conjunto de recursos para nos dar uma informação. E fica mais fácil para a gente entender do que se o texto fosse só escrito, com palavras, certo? Imagina aquele texto lá só escrito com palavras. Não ia ser mais difícil de entender?
Ia ficar um texto muito maior e mais difícil de interpretar. Então, vamos lá. De acordo com o infográfico, uma torneira com vazamento de um filete de 1,5 milímetros, por exemplo, perde por dia 1,5 milímetros. Perde por dia 2.800 litros. 2.800 litros, que são suficientes para atender 6 doentes no hospital em uma lavanderia. Vamos voltar lá para a gente ver direitinho se é mesmo? Aqui, essa informação. 2.800. Atender 6 doentes num hospital com lavanderia. Ok? Vamos fechar isso aqui. Então, tá aqui, 2.800 litros. Certo? Vocês vão marcar aqui a alternativa da letra A. Número 5. De acordo com o texto, qual a quantidade de água suficiente para abastecer uma escola inteira? A escola inteira é 8.000 litros de água. Deixa eu ver se está aqui. 8.000 litros de água, a gente abastece uma escola inteira, ok? Então, vou marcar aqui a alternativa da letra C, tá? Leia o texto a seguir. Pontinho de vista, do autor Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem. Toda vez que tem uma vírgula assim, a gente tem que dar uma pausa na leitura. Eu não posso ler assim, eu sou pequeno, me dizem. Não, eu sou pequeno, me dizem. E eu fico muito zangado. Essa pausa aqui é maior do que essa aqui da vírgula, tá? O que é uma pausa, gente? É esperar um pouquinho na leitura. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Certo? Então, ele está dizendo que tamanho é só uma questão de ponto de vista. Que a formiga vai achar ele muito grande e uma pessoa adulta vai achar que ele é muito pequeno. Certo? Então, ele acha que é uma questão de ponto de vista. Então, 6. Explique por que o menino tem que olhar com o queixo levantado para todo mundo. Por quê? Porque ele ainda é pequeno. Não é? A gente, quando é pequeno, não olha para as pessoas assim, de queixinho levantado, tem que olhar para cima. Tem que olhar para cima para ver a mamãe, para ver o papai, para ver as pessoas maiores, você tem que olhar para cima. Então, olha a resposta. O menino tem que olhar de queixo levantado para todo mundo, porque ele ainda é pequeno. Se todo mundo fosse do tamanho dele, ele ia olhar assim, na mesma direção, sem ter que levantar o queixinho, tá bom? Vamos ver a 7. Nos versos, alguém me escute os meus segredos saindo de mim, feito enxurrada. Nesse verso aqui, alguém que escute os meus segredos saindo de mim, feito enxurrada. A expressão feito enxurrada, será o que significa? O que será umas expressões saindo de mim feito enxurrada? O que é uma enxurrada, gente? É alguma coisa que corre sem parar, né? Então, a expressão feito enxurrada significa que os segredos eram mantidos em sigilo, contados sem parar, expressos com furor, com raiva, ouvidos com atenção. Ou seja, saindo de mim feito enxurrada seria o quê? Contado sem parar, porque uma enxurrada é uma coisa que vai seguindo sem parar, tá bom? Então, marca aí a alternativa da letra B. E aqui a gente termina a correção de língua portuguesa de hoje. Façam a correção aí, tá bom, pessoal? Beijo, até mais!